Está começando mais um Comentário. Aqui dando no QG post de sempre, Paulo Raposo, que já começa esse episódio dizendo: carreguem mais amor próprio e não aceitem migalhas. O episódio de hoje ele é voltado para um quadrinho que eu li recentemente. Tem texto lá no meu Instagram e eu acho que eu preciso compartilhar com vocês. Acho não, tenho certeza. Hoje eu vou falar de Laura Jean Vive Terminando Comigo, lançamento da Intrínseca que saiu no final do ano passado. Ele é escrito pela Mariko Tamaki, que também escreveu Arlequina Quebrando Vidraças, e é desenhado pela Rosemary Valory O'Connell. A história de Laura Jean Vive Terminando Comigo, ela trata do cotidiano da Fred Riley, que é uma jovem, como todos os jovens aí americanos, que tá vivendo a vida, vivendo romances bonitos, tendo amigos. Só que ela tem um ponto: ela namora uma menina, que é a Laura Jean. E a Laura Jean, qualquer besteira a Laura Jean termina com ela. Pra vocês terem uma noção, tipo, a Laura Jean olhou pra ela hoje e falou: nossa, seu cabelo está um pouco mais curto, não quero mais você. Laura Jean é uma pessoa que ela tem uma vida agitada, é uma pessoa extremamente popular, quer sair beijando todo mundo, e por esse motivo ela vive terminando com a nossa protagonista. A protagonista é essa que começa a história narrando que, mandando um e-mail pra uma apresentadora, contando o caso dela e pedindo orientação do que fazer afinal de contas, né? Porque se tem sempre essa idas e voltas, e ela tem meio que essa dependência da Laura Jean, ela precisa de um conselho. Ao longo da história, obviamente, a gente vai tendo uma visão relacionada a esse ponto específico. Então, assim, eu quero deixar isso muito claro, que temos uma visão muito centralizada essa questão da dependência emocional, da dependência de achar que a gente precisa ter alguém pra ser feliz, da questão do amor próprio, né? Porque a Fred, isso fica em diversos momentos meio evidente, a Fred não costuma ter tanto amor próprio assim, porque pra você aceitar essa migalha de ficar com alguém que só precisa de você em alguns momentos e de resto ela não quer você, ela quer você por perto pra dizer que tem um controle, mas vive terminando com você, etc. Prova-se isso. Um ponto que é interessante mencionar desde o primeiro momento é que a Fred, ela tem um ponto interessante, que é o fato dos amigos dela não gostarem muito dessa relação, porque assim, todos eles sentem que isso é prejudicial, né? Porque tipo assim, quando ela tá junto com a Laura, ela não é uma boa amiga, ela não fica muito presente, ela nem dá atenção pros amigos. Então, rola uma série de fatores, rola uma série de coisas, né, ao longo da história. Ela tem dois amigos que são gays, um é abertamente gay, o outro não, por ela ter uma família conservadora. E esse ponto, por exemplo, ele é muito passado por cima. Ele não é um ponto que, nossa, vai ser extremamente bem focado, o ponto focal. Não, o ponto focal é muito essa relação da Fred e da Laura Jean. Eu tô chamando de Fred porque é o nome que tá na sinopse e o nome completo dela eu acho que é Fredica. Se não falha a memória, é Fredica, mas prefiro chamar de Fred, eu acho mais fácil. E a Fred, ela vai tendo esse desenvolvimento como personagem, tanto que uma hora que ela vai na cartomante, e eu acho que é um dos momentos mais legais, que a cartomante fala: como você conheceu ela? Quando ela pergunta da Laura Jean, né? Como você conheceu a Laura Jean? Ela fala: a gente se conheceu numa ciranda. O cartomante olha pra ela e fala: então você tem que terminar com ela pra quebrar essa ciranda, porque enquanto você não fizer isso, vai ficar nesse ciclo sem fim de idas e voltas, e nenhuma das duas vai, e isso não vai te fazer bem. E isso é o que o quadrinho, a Mariko, trabalha mais. Tem algumas outras questões, como tem uma personagem dado momento do quadrinho que fica grávida. A gente tem um pouco referente a essa parte de gravidez da adolescência com várias aspas, mas isso não é muito abordado. A questão dos amigos homossexuais, que um é assumido e o outro não é tão abordado. Isso tá ali, mas é mencionado. É tratado com uma certa seriedade, com uma certa rapidez. Não existe um ponto de realmente sentar e focar, até porque se fosse focado nisso, a gente teria um quadrinho de mais páginas do que já tem 304 só o lance Fred e Laura Jean. Se tivesse que abordar esses outros pontos, a gente teria um quadrinho de 500 páginas e Mariko super aprovaria. Mas nessa parte da Laura Jean e da Fred, eu acho muito legal, porque a gente tem essa questão real, e é muito real isso, porque a gente vai vendo que a Fred, ela se diminui muito pra caber no que a Laura Jean espera. E tem um momento antológico do quadrinho, que é quando ela tem que resolver um negócio muito sério. Ela fala pra Laura Jean que é um bagulho sério, que ela não pode estar lá com a Laura Jean pro rolê do aniversário dela, e no dia seguinte a Laura Jean meio que manda uma mensagem como se fosse algo extremamente sério. A Fred vai, quando a Fred chega, a Laura Jean olha pra cara dela e fala assim: eu só te chamei porque eu queria que você viesse comemorar meu aniversário. E ela fala: meu, mas eu te falei que era um bagulho sério, que era um negócio sério que eu tinha pra resolver. E quando começa a chegar os amigos da Laura, a Laura simplesmente olha pra Fred e fala assim: pode ir embora, você não disse que tem um negócio pra resolver? Tipo, a Laura não faz questão da Fred, e isso é o que a Fred vai aprendendo ao longo dessa história, que a Laura tem a dependência de ter alguém correndo atrás dela, e não necessariamente a dependência de, não é a dependência, tipo, ela tem a dependência de ter alguém correndo atrás dela, e não aquilo de, putz, eu realmente gosto dessa pessoa, entendeu? Ela gosta dela, e isso faz com que ela queira que os outros olhem pra ela. Pra mim foi isso que ficou muito claro na história. E enquanto a Fred, ela tem que aprender a, tipo, parar de querer ser a namorada da Laura Jean e querer ser alguém que é uma boa amiga, é uma pessoa que cuida de si própria e não fica aceitando essas migalhas, porque é o que ela aceita ao longo da história inteira. Obviamente, eu já deixo isso muito adiantado, não é uma história que nem Azul é a Cor Mais Quente, que foi uma coisa que, inclusive, eu acho que cabe uma menção aqui. Quando eu comprei esse quadrinho, o cara da livraria falou pra mim: eu não gosto
gosto de história muito assim, eu prefiro um azul a cor mais quente. Não é um azul a cor mais quente, tá? Porque, tipo assim, ele não é uma história que vai terminar bem carregada, etc. É uma história leve, é uma história juvenil, mas é uma história que te faz pensar um pouco justamente sobre essa questão de: será que eu realmente mereço aceitar migalhas de amor? Migalhas de uma pessoa que daqui a 5 minutos ela pode falar que não me quer mais, entendeu? É uma coisa que, de certa forma, pra mim, foi bem absorvido, porque eu, de certa forma, passei por isso, entendeu? Eu passei por essa questão de aceitar as migalhas de amor e falar: puta, tô feliz porque é uma migalha. Quando não, eu sou mais, eu não preciso aceitar uma migalha de amor, uma pessoa que me dá uma migalha e fala: é isso que eu tenho pra você, e eu falar: puta, legal. Eu tenho que aceitar mais, porque eu sou mais, né? Já diz As Vantagens de Ser Invisível, cada um tem o amor que merece, que acha que merece, né? Então, é basicamente essa reflexão que eles entregam em Laura Jean. É um quadrinho que poderia ser melhor trabalhado, em alguns pontos, etc. Poderia, mas ele é bem trabalhado no que ele se propõe a ser, que é essa relação das duas. E isso eu acho extremamente positivo, isso eu acho que não tem como mudar. E se eu pudesse, eu ainda pedia mais 5 desse, porque, mano, é basicamente isso que é a nossa vida. A gente não pode aceitar menos do que nós temos, entendeu? A gente não pode aceitar menos. A gente tem que aceitar o que a gente de fato merece. E nunca diminuir pra caber em espaço. Putz, Paulo, não, você não se diminui, você tem que caber no espaço onde você tem que caber. Se você tem que se diminuir, você não é pra ficar ali. Basicamente é isso que eu tenho pra dizer nesse ponto. Mas esse é um quadrinho que, sim, 2021 pra mim começou positivo nesse detalhe, nesse quesito. Eu super recomendo que vocês leiam. Paulo, eu não consigo. Mano, se você conseguir comprar, compra e lê. É super legal, é super recomendável mesmo. E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Lembrando aí vocês sempre, né, que a minha caixinha de comentários está aberta, tanto aqui, quanto no e-mail, quanto no Twitter, quanto no Insta. Provavelmente em breve deve ter o Curious Cat também, porque daí vai que vocês querem falar em anônimo, tá? E além de tudo isso, a gente sempre lembrando vocês, ou comentando no QG e num podcast semanal. Pode ter de 2 a 3 episódios. Alguns mais longos, quando tiver um assunto mais grande pra discorrer. Mais grande não, maior. Outros menores. Então sempre vai depender, tá bom? Lembrando também que estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer, Anchor, Apple Podcast. Tá tudo lá à disposição para você ouvir e se deleitar com esses episódios. Meu Twitter, meu Instagram, meu e-mail. Provavelmente nesse episódio teremos um Curious Cat ou não, porque eu tenho um Curious Cat antigo, mas eu faz tempo que eu não uso. Mas tá tudo aqui embaixo. O Twitter é o Paulo_Raposo, o Z no Raposo. O Instagram SR_Raposo, no Raposo também tem Z. E-mail paulo.raposo@outlook.com, e o link do Curious Cat tá aqui embaixo, certo? Nos vemos então aí na próxima semana, ou não sei quando sair esse episódio, tá? Mas nos vemos aí em breve. Espero que vocês leiam esse quadrinho, comentem se vocês já leram aí o que vocês acharam. Se vocês não leram, comenta também o que vocês esperam desse quadrinho, beleza? Um abraço e nós fomos!